Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 18 do primeiro livro de Crônicas, mas, como de costume, como de praxe, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus familiares, com todos os seus amigos, em nome de Jesus, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, porque toda vez que você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba indicando para muitas outras pessoas também, tá bom? Feito isso, vamos ao nosso estudo de hoje, 1 Crônicas, capítulo 18, primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, tem apenas 17 versículos e o texto começa dizendo assim, ó: depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Depois disso o quê? No capítulo anterior nós estudamos acerca do desejo de Davi em construir o templo do Senhor, mas Deus disse que não queria que Davi construísse o templo. Na verdade, Deus é que iria construir, fazer da casa de Davi uma casa grande, famosa, né, que ia fazer a descendência de Davi chegar até Jesus, o Messias prometido. Então, depois de tudo isso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles a cidade de Gate e dos seus povoados. Lembrando também que no capítulo anterior, Deus disse que tornaria Davi um homem extremamente famoso, um homem grande, famoso, reconhecido no mundo inteiro. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, e ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-lhe a pagar impostos, e o Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Teba, Acum e Com, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze que Salomão utilizou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Mais adiante, né, Salomão vai usar esses utensílios de ouro aqui. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi foi derrotado, todo o exército de Hadadezer, rei de Zodá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra com Tou e com Adorão. Mandou todo tipo de utensílios de ouro e prata e bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios, como fizera a prata e o ouro tomados a todas essas nações, de todas as nações, Edom e Moabe, os moabitas e os filisteus e Ameleque. Absai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando a todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça de todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Vamos entender esse texto, gente? Interpretação. Esse capítulo aqui vai destacar as vitórias militares de Davi, mostrando como Deus lhe concede todo o sucesso sobre as nações inimigas. Davi derrota os filisteus e toma a cidade de Gate, uma cidade muito importante naquela época. Conquista Moabe e faz os moabitas os seus servos, cobrando tributo agora dos moabitas. Hadadezer, o rei de Zobá, é vencido quando tenta expandir o seu domínio. Davi captura 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados. Os sírios tentam ajudar Hadadezer, mas também são derrotados e se tornam servos de Davi. Tou, o rei de Ramate, envia presentes a Davi ao saber da vitória sobre Hadadezer. Davi dedica tudo, né, todo o ouro ali ao templo do Senhor, a prata e o bronze conquistado. Davi tem mais vitórias depois sobre Edom, Amon e Amaleque. Absai derrota os edomitas, Davi estabelece guarnições em Edom, e o verso 13 diz: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Preste atenção, porque aqui está a lição de aplicação prática do nosso estudo de hoje. E o Senhor dava vitória a Davi. O Senhor dava vitória a Davi.
Davi governa com justiça e estabelece líderes militares, sacerdotes e administradores. Gente, a grande lição aqui é que Davi, ele não vencia pela sua própria força. Mesmo sendo um guerreiro, um homem de guerra, um homem preparado, né, um homem astuto, um homem cheio de conhecimento para a guerra, ele não vencia apenas com a sua força. Ele vencia porque Deus estava com ele. O verso 13 diz literalmente, o Senhor dava vitória a Davi. Era o Senhor que dava vitória a Davi. Por que o Senhor dava vitória? Porque o favor de Deus estava sobre a vida de Davi. E era esse favor que fazia de Davi um grande vencedor. Favor de Deus, o que é o favor de Deus, gente? Por que o favor de Deus se manifesta sobre a vida de Davi? Primeiro, porque Deus achou graça em Davi. Segundo, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Terceiro, porque Davi era um homem que andava obediente às leis do Senhor em fidelidade. Favor de Deus é a manifestação do amor de Deus pelo seu povo. Quando eu falo em favor, eu estou falando de uma manifestação. Manifestação do amor de Deus na vida do teu povo. O favor de Deus é uma bênção que o povo obediente recebe quando está em sintonia com a vontade de Deus e quando vive de acordo com os princípios espirituais, a palavra de Deus. O favor de Deus, em outras palavras, é Deus estendendo a sua mão sobre a vida do povo e conduzindo o povo na sua jornada aqui na terra. Eu costumo conjecturar e dizer nas minhas ministrações que o favor de Deus é Deus com a mão estendida e o povo dele andando debaixo da mão de Deus. Debaixo do favor de Deus tem provisão, tem proteção, tem prosperidade. Então Deus... a Bíblia diz que Deus ele separa um povo para viver debaixo da graça e do favor dele. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E para que esse poder faça diferença na minha e na sua vida, nós precisamos nos adequar ao Evangelho de Cristo. Em outras palavras, adequar o nosso comportamento ao Evangelho. Nós precisamos andar de uma maneira que agrade o coração de Deus, ou seja, nós precisamos andar em obediência e fidelidade às leis espirituais. E enquanto nós não estivermos no ponto certo, infelizmente o Evangelho não fará diferença nas nossas vidas. Então tem muita gente que até frequenta a igreja, né, até se diz cristão, mas não anda com uma vida... que agrade o coração de Deus, não anda num comportamento digno que dignifique o Evangelho, e por isso o Evangelho não faz diferença na vida de muita gente. O poder de Deus, o favor de Deus, o Evangelho, só faz a diferença na vida de quem anda em obediência às leis espirituais. Ou seja, o Evangelho não fará diferença na vida da pessoa enquanto o coração dela não estiver totalmente puro. Ou seja, como de uma criança recém-nascida. Enquanto tiver um pouquinho de fermento velho, mesmo que seja um pouquinho, Deus não pode fazer uma massa nova. Você está entendendo isso? O fermento, ele serve ali para fermentar o pão, né? Para trazer aquela fermentação. Fazendo aqui uma ilustração. Então, na Bíblia, esse fermento, né? Quem tinha muito eram os fariseus, uma fermentação ruim, algo que começava a incluir outras pessoas em conversas, maledicências, situações nesse sentido, e aquilo gerava algo ruim. Então Deus não pode fazer algo novo na vida de quem ainda tem um pouquinho de fermento velho. Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Pecador sim, como qualquer um outro homem, mas... um homem diferente por ser segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus porque ele se arrependia rapidamente de seus pecados. O ponto certo para o Evangelho fazer a diferença na vida de uma pessoa literalmente o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 2. Então, para o Evangelho fazer a diferença na minha e na sua vida e receber o poder de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas, está descrito aqui em 1 Pedro capítulo 2. Vou fazer a leitura para você. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Tudo isso aqui aponta para o fermento velho, né? Enquanto tiver fermento, Deus não pode fazer massa nova. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, estava nas trevas e agora vocês estão na luz. Você é diferenciado. O povo de Deus carrega uma essência diferente. É um povo separado. É um povo que tem uma essência preparada para receber o favor de Deus. Verso 8 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 8 de 1 Pedro 2, fala de um grupo de pessoas que não foram alcançadas pelo poder do Evangelho. São essas: pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam,
porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Em outras palavras, para facilitar o seu entendimento, muitas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem do Evangelho ou não andam de acordo com a vontade do Evangelho para a vida delas. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Ou seja, esse texto está dizendo que Deus nos escolheu, Deus nos abençoou, Deus nos separou, Deus fez um rebanho à parte, um rebanho forte, e você precisa ter consciência disso. Ele te separou, ele te escolheu, ele te destinou para um rebanho forte, separado. E então você precisa aprender a andar sobre o favor de Deus. Ou seja, você precisa aprender a andar debaixo do favor de Deus. O que rouba o favor de Deus para a sua vida? O seu comportamento. O seu comportamento diferente daquilo que é um comportamento santo e digno de ser chamado de filho de Deus. O seu comportamento é diferente do que aquilo que é o comportamento do Evangelho. Ou seja, o maior inimigo do favor de Deus é o seu próprio comportamento. Muitas vezes, o povo de Deus, os cristãos, pessoas que eram para receber o favor de Deus, não estão vivendo, usufruindo do favor como Davi usufruiu. Por quê? Porque o comportamento não permite receber o favor de Deus. É mais ou menos assim. Deixa a palavra de Deus fazer o trabalho na sua vida. Abre seu coração. A palavra de Deus é comparada a uma semente. Marcos capítulo 4, verso 26 diz: E o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou então o tempo da colheita, o tempo do favor. Aqui o próprio Jesus compara o reino de Deus a um homem que semeia sementes numa terra. A mensagem central aqui, na verdade, é sobre o crescimento do reino de Deus e como isso ocorre de forma misteriosa e gradual, sem a intervenção direta do homem que semeou as sementes. O homem semeia a semente e ele não faz mais nada. O trabalho do homem é lançar a semente sobre a terra, é só isso. A parte do homem é lançar a semente, o restante é tudo com Deus. Ou seja, o trabalho do homem é mínimo. O trabalho do homem é andar em obediência, o restante é Deus que faz. Assim como essas sementes elas brotam, elas crescem na terra, o reino de Deus se desenvolve de maneira invisível e surpreendente. A parábola vai enfatizar aqui, embora não se saiba exatamente como o reino de Deus se manifesta, ele se desenvolve e produz frutos. A referência à colheita no final vai indicar o momento em que os resultados desse crescimento se tornam evidentes. E aí é hora de colher os frutos desse trabalho. Resultados evidentes é a manifestação da glória de Deus sobre o seu povo que anda debaixo do seu favor. Ou seja, o povo de Deus obediente às leis espirituais, eles recebem o favor de Deus e o resultado, a glória de Deus é manifesta na vida desse povo. Ou seja, o resultado é evidente. A manifestação da glória de Deus vem sobre a vida do povo que anda em obediência ao evangelho, às leis espirituais. Ou seja, aprender a andar debaixo do favor de Deus é muito importante para as nossas vidas. Olha, o Salmo 128 ilustra exatamente o que é o favor de Deus para a vida do povo. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Esse comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a verdade bíblica que precisa reinar sobre a sua vida. Isso aqui é muito importante. Quando o salmista diz aqui, feliz é o homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos, esse comerá do fruto do seu trabalho. Olha só, o pecado causa separação. Quando Adão e Eva pecam no Éden, Deus lança sobre eles uma maldição. A maldição era, a partir de agora, se vocês quiserem comer, vocês vão ter que trabalhar. E a colheita do trabalho de vocês, o fruto, ele vai crescer, mas vai ser num terreno cercado por espinhos e abrolhos. Ou seja, vocês vão ter que penar muito, trabalhar muito se quiser comer alguma coisa. O pecado causa
separação. A separação mantém longe o favor de Deus. E agora, sem ter o favor de Deus, vocês vão ter que trabalhar muito para comer alguma coisa. E aí, isso mais adiante, essa maldição é quebrada. Em quem? Em Abraão. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, o que acontece aqui? Abraão é obediente à voz de Deus. E a obediência quebra a maldição. E agora, Abraão usufrui do fruto do seu trabalho. Então aqui quando o salmista diz, você comerá do fruto do seu trabalho, quer dizer que debaixo do favor de Deus você é abençoado. Você rompe com o ciclo de maldição. A partir do momento que você é obediente à voz do Senhor, e você já está cansado de saber, porque eu cito sempre aqui acerca da obediência, quer aprender sobre obediência e o fruto da obediência, Levítico 26, Deuteronômio 28, fala acerca da recompensa da obediência e da consequência da desobediência. Então o texto inteiro vai falar sobre a recompensa da obediência, e também a consequência pela desobediência. Então, quando nós somos obedientes, nós recebemos sobre as nossas vidas o favor de Deus. O que aconteceu com Davi? Foi favorecido em tudo porque Deus era com ele. Ou seja, era Deus que dava as vitórias a Davi. Davi fazia parte dele, mas Deus estava com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, Deus torna Davi um homem grande, evidente, um homem de sucesso. O reinado de Davi dura para sempre. Deus faz coisas extraordinárias. Então tudo que Deus precisa encontrar em mim e você é um coração obediente, um coração puro, limpo, obediente. Nós precisamos caminhar debaixo da palavra de Deus, entender que o evangelho é poder de Deus para as nossas vidas. E esse poder de Deus traz sobre as nossas vidas o favor de Deus. E se nós somos obedientes à voz de Deus, nós vamos colher os frutos da obediência, nós vamos viver uma vida favorável. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, assim como Davi foi favorecido em tudo, que eu e você também possamos ser favorecidos, andando debaixo da obediência, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui do primeiro livro de Crônicas. Agora, quero te chamar mais uma vez a responsabilidade, que é agitar as redes sociais. Tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar, curtir, comentar e compartilhar. Amanhã tem mais Evolução Diária e eu te espero aqui às 7h40. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.